Estamos estudando agora, desde quarta-feira retrasada, sobre oração. A importância da oração. Oração que, na maioria das vezes, as pessoas dizem que fazem, mas não fazem. E quando fazem, fazem por desencargo de consciência. Estudamos quarta-feira passada sobre a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. Estudamos na sexta, na escola de ministérios aqui, veio a calhar inclusive a aula que nós tivemos, porque também estudamos sobre oração, e vamos continuar. E como eu disse quarta, o pastor Paulo na quarta retrasada trouxe uma ministração falando sobre oração, e eu gostaria de continuar falando sobre este assunto, que é muito importante em nossos dias. Oração em nossos dias é primordial na vida daqueles que se dizem cristãos. Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ouvir a tua oração. Você e eu precisamos aprender a nos habituar com a oração. A palavra de Deus diz, no livro de Apocalipse, que Deus tem lá na sua presença um recipiente que estão contidas lá todas as orações dos justos. Então Deus ouve todas as orações. A única questão que nós precisamos estudar e aprender é que tipo de oração nós podemos aprender a fazer, desenvolver. Por exemplo, quarta-feira passada a gente estudou sobre a oração que se é feita compenetradamente. Existe aquela oração que a pessoa fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Essa é uma oração que até time de futebol faz. Tem aquela segundo tipo de oração, que é aquela oração um pouco melhor, que o cara fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E existe aquela oração compenetrada. O que é uma oração compenetrada? Aquela oração que você não presta atenção nas outras coisas, você presta atenção naquilo que você está falando. Que é o chamado culto racional, que Paulo descreve lá no livro de Romanos. O culto racional é quando você usa o raciocínio, você pensa para falar. E Paulo diz, quando você tem esse raciocínio, você faz uma oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí você para e pensa: mas de que forma que o nome de Deus está sendo santificado? Será que com a minha vida eu estou santificando o nome de Deus? Eu estou vivendo uma vida de santo ou daqueles que foram justificados por Cristo? Venha o teu reino. Poxa, o reino de Deus tem vindo na minha vida, na minha família. Seja feita a tua vontade, assim como é no céu, que seja feito aqui na terra, que seja feito na minha vida. Essa é uma oração compenetrada. Você você analisa a oração que você está fazendo e vive essa oração. Mas infelizmente hoje, oração é algo que não se fala muito, não se desenvolve muito. E como eu já disse aqui em outras ministrações, para você habituar algo ou tornar hábito na sua vida algumas coisas, você, segundo estudos, você precisa praticar durante 21 dias, pelo menos durante 21 dias direto. Se você conseguir isso, no 22º dia para frente, isso vai se tornar um hábito, segundo psicólogos, médicos, estudiosos. Para a gente ter o hábito de orar, a gente precisa orar todo dia. E orar de que forma? Aquela oração corrida, aquela oração sem compenetração, aquela oração que a gente só fala? Não. Aquela oração que a gente bate um papo mesmo com Deus. Aquela oração que a gente sabe o que está falando. Aquela oração que a gente fala com alguém que realmente está nos ouvindo. Eu tenho plena convicção de que quando eu oro, Deus me ouve. Diferentemente de muitas pessoas que oram para outros deuses. O meu Deus, vivo, poderoso, eu tenho certeza absoluta que Ele responde a minha oração. Seja sim, seja não, seja espere, Deus responde a minha oração. E a gente tem baseado esses estudos
Por isso quero estudar com os irmãos hoje, né, o que significa a oração, por que a gente deve orar. E hoje, o tema de hoje é a oração de Ezequias. Temos baseado esse estudo sobre oração num texto bíblico. Existem dezenas deles que falam de oração, mas um texto que me chama muito a atenção e fala ao meu coração é o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, vai estar aqui no telão, a parte dele onde diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo. Aí você fala assim: pastor, mas quem é este justo? Ora, aquele que tem Jesus como Senhor, que o recebeu como Salvador, entregou a sua vida para Ele, vive uma nova vida. Por isso que a gente está falando aqui, desde o começo do ano, desse processo de relacionamento com Deus, de conversão. A gente está buscando criar uma cultura. A cultura de servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, como a Bíblia ensina. Então, nessa cultura, a gente precisa desenvolver o hábito de orar. E para a gente orar, a gente tem que gastar tempo com isso. Quando nós entendemos que Cristo já nos justificou diante de Deus, ou seja, se Ele já nos justificou pelo seu sangue, então eu estou justificado. Eu me incluo nessa palavra. A oração de um justo, ela é poderosa e é eficaz. Então, a minha oração, eu creio que ela é poderosa e que ela é eficaz. Por isso que quando eu oro, eu não brinco, eu oro. Eu falo mesmo com Deus e falo mesmo em nome de Jesus. Como eu disse, a gente tem vários textos e exemplos na Bíblia. E hoje eu quero estudar sobre a vida de Ezequias. Ezequias, grande rei do passado. Acompanhe aqui no telão, a partir de 2 Reis, capítulo 18, com a ajuda dos irmãos lá, versículo 1. Diz que no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Versículo 2, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abiá, filha de Zacarias. Versículo 3, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Versículo 4, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada essa serpente de bronze de Neustã. Versículo 5, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Versículo 6, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Ele obedeceu aos mandamentos que o Senhor lhe tinha dado a Moisés. E por último, 7, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que fazia. E no final ele rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Quem era esse rei Ezequias? Um homem eleito entre o povo para se tornar rei. Segundo a história, como a gente viu aqui, e se você lê o livro de Reis, 1º Reis, 2º Reis, boa parte dessa escrita, tanto em 1º Reis como 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas, esses livros eles vão trazer relatos dos reis de antigamente. E você vai enxergar em alguns relatos desses reis o seguinte: ele fez o que o Senhor aprovava. Foi o caso de Ezequias. Você vai encontrar também vários, como ele fez o que Deus reprovava, que era o caso de Acabe. Ezequias, ele decidiu servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E havia em Jerusalém, naquela época, ele sucedeu um rei, e esse rei, ele
tirou um pouco o foco, ou perdeu um pouco o foco do que é servir a Deus. Tanto que havia em Jerusalém outros altares para outros deuses, e o povo estava prestando culto, prestando sacrifício para aquela serpente de bronze antiga que Moisés tinha feito no deserto para o povo que pecou. Eles começaram até a cultuar aquela serpente. E Ezequias foi o cara que acabou com tudo isso, quebrou tudo isso, ele trouxe novamente o culto a Deus. E ele era fiel a Deus. O texto, inclusive, diz, que a gente acabou de ler, que por causa da sua fidelidade, tudo o que ele fazia, Deus abençoava. Agora, claro, nem todo aquele que faz o que Deus quer e Deus abençoa, ele passa por dificuldades, ele passa por lutas, ele passa por provações. Por isso é que é importante você ter um relacionamento com Deus, que é o que a gente está estudando aqui nesses últimos domingos. Por isso que nesse relacionamento você tem que estreitar, você tem que buscar. Por isso que é importante vir à igreja, por isso que é importante participar da ceia, por isso que é importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia com os irmãos na igreja, por isso que é importante ser frequente, porque senão, o que vai acontecer? O que Jesus disse. Jesus disse, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aí Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte, tem gente que está dentro da igreja, mas está dormindo, está doente, ou ele está meio que morto espiritualmente. A palavra de Deus, ela nos ensina que a gente tem que estar junto, a gente tem que cultuar. A igreja não foi invenção de pastor, igreja foi invenção de Jesus, Jesus que instituiu a sua igreja. Não nos moldes, talvez, de muitas igrejas hoje, mas nos moldes de se reunir, de juntos adorarmos a Deus, de juntos aprendermos com a palavra. E isso tem que ser frequente em nós, a gente tem que colocar isso como regra de fé na nossa vida. Participar dos cultos, participar da ceia, a gente tem que ter esse desejo, essa responsabilidade. Como Ezequias tinha esse desejo, tinha essa responsabilidade, ele ensinou isso para o povo. E naquela época havia um rei da Assíria, um rei chamado Senaqueribe. Esse rei era um cara que dominava toda aquela região era dominada por ele. O exército dele era muito poderoso. E durante um tempo ele teve uma treta lá, um problema com o povo de Jerusalém. Até que um belo dia, quando Ezequias assumiu, ele disse, basta, chega, não dá mais para viver assim. Ezequias, como rei, viveu na época do profeta Isaías. E o relato desse texto, dessa questão que aconteceu, está no livro de Isaías. Eu gostaria de ler com você, meu irmão, minha irmã, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos no livro de Isaías, capítulo 36. Se tiver alguém do teu lado aí sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Isaías, capítulo 36. Aleluia. A partir do versículo 1, é uma leitura grande, mas para entendermos a gente tem que ler. Na verdade, para a gente se aprofundar e entender tudo o que estava acontecendo. Lembre-se que no relato de Reis, que a gente acompanhou há pouco, tudo que ele fazia, tudo que Ezequias fazia, ele era bem sucedido por Deus, mas ele também tinha problemas. Isaías relata parte deste problema, capítulo 36, a partir do versículo 1. Diz que no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Versículo 2, então, de Lax, o rei da Síria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, versículo 3, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, quem pretende casar e ter filho, está cheio de nome sugestivo aqui, você viu, né? Ilquias, seria aqui. Esses dias eu estava vendo na televisão que o cara colocou o nome dele, do filho dele de Vai Neymar.
Você acredita? O cara registrou. Vai, Neymar! Só Jesus na causa. Vamos lá, versículo 4. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando essa sua confiança? Lembre-se, ele já tinha tomado todas as outras regiões de Judá. Versículo 5, você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Isso aqui é o comandante do rei Senaqueribe que está falando isso para Ezequias e para o povo. Aliás, falando para o povo, dizer para Ezequias: em quem você confia para rebelar-se contra mim? Versículo 6, pois, veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. 7, e se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui diante deste altar? Versículo 8, faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Ele ainda desafia, ele fala assim: eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Versículo 9, como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Versículo 10, além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Versículo 11, então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. 12, o comandante, porém, respondeu: pensam que só o meu senhor mandou-me dizer estas coisas, só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão de comer as próprias fezes e beber a própria urina. Versículo 13, e o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, o rei da Síria. 14, não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Versículo 15, não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Versículo 16, ele diz ainda: não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna. 17, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal, terra de vinho, terra de pão e de vinhas. Versículo 18, não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? 19, onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Versículo 20, quem dentre todos os deuses desta nação ou dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Versículo 21, mas o povo ficou em silêncio. E como eu sempre digo aqui, povo é povo, né? O povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei deu esta ordem: não lhes respondam. 22, então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Agora vá para Isaías 37. Versículo 1 de Isaías 37, quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo. Versículo 2, depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, 3, com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia,
de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há força para dar à luz. Versículo 4, talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Versículo 5, quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías 6, este lhes respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. 7, porei nele um espírito para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei que ele seja morto à espada. Versículo 14 agora, para a gente ganhar tempo. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo o trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. 17, dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. 18, é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. 19, atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. 20, agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Versículo 21 de Isaías 37, então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. 22, esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. 23, de quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. 24, sim, você insultou o Senhor por meio dos mensageiros, dizendo: com carros sem conta, subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas. 25, em terras estrangeiras cavei poços e bebi água, com as solas dos meus pés sequei todos os riachos do Egito. 26, você não soube que há muito eu já havia ordenado, desde os dias da antiguidade eu havia planejado, agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. 27, os seus habitantes, já sem força, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. 28, quando sai e quando retorna, eu, porém, sei onde você está e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. 30, a você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo ano, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comem o seu fruto. Mais uma vez, 31, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão dos frutos os seus ramos, ou de frutos os seus ramos. 32, de Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos exércitos realizará isso. 33, por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria:
ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não verá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. 34, pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. 35, eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. 36, então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. 37, assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. 38 se cumpre aqui nesse versículo que nós lemos no capítulo 36. Certo dia, estava adorando no templo do seu Deus, com D minúsculo, Nisroque, seus filhos Adrameleque, Jesus amado, e Sarezer, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate, e seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Só até aí, deixa a Bíblia aberta, por favor. Uma história longa, mas Isaías, na época, está relatado no livro de Isaías, e na época de Isaías, quando Ezequias orou, primeiro ele consultou o profeta Isaías. Isaías disse para ele, olha, existe um remanescente lá, existe alguém que está buscando a Deus, existe alguém que tem um coração voltado para Deus, existe alguém que lembra-se do Senhor, existe alguém que está fazendo um trabalho lá, um trabalho legal, de quebrar ídolos, de quebrar imagens, de tirar postes ídolos, de parar com a adoração para outros deuses e levando o povo a adorar o Deus vivo. Então, por conta disso, Deus ouviu a sua oração. E é aí que eu entro com o tema de hoje. Deus ouve a nossa oração. Quando você tem um coração justo diante do Senhor, quando você pratica a palavra do Senhor, apesar de todo o inimigo que se levanta contra você, quando você ora com fé, quando você crê, meu irmão, Deus age em tua causa. No caso aqui, o exército, ou o pouco exército que tinha lá, ele não precisou nem lutar. Deus mandou um anjo, que segundo o texto, matou 185.000 homens. Um anjo. Ou seja, quando Deus vê que existe alguém que tem um coração que o busca, que quando ora mesmo, que eu imagino o coração de Ezequias. Ezequias estava com problemas. Era o rei. E o rei era o cara mais afrontado. O rei era o cara que passava pelas lutas, pelas dificuldades. Ele tinha que reinar, ele tinha que tomar decisões. Aí os outros povoados próximos de Judá foram anexados pelo rei da Síria. E ele destruía tudo. Até o dia que ele chega lá perto deste local, desta cidade, aonde Ezequias reinava, e ele diz, olha, você ainda tomou a decisão errada, você quebrou todos os postes, todos os altares que existiam aqui, que o povo buscava no seu Deus. Você está achando o quê? Que o rei do Egito vai vir salvar você? Aliás, você está achando que o teu Deus vai salvar você? Olha o meu exército. Ele não afrontou Ezequias, ele afrontou o Deus de Ezequias. E, meu irmão, e quando a treta passa para a ala superior, Deus entra e Deus resolve. Por isso, meu irmão, que tem luta nossa, que a gente não deve nem se preocupar em lutar, a gente tem que entregar nas mãos do Senhor e confiar, orar e confiar. Sabe aquela pessoa que está te perseguindo no teu trabalho? Aquela pessoa que quer tomar o teu lugar? Sabe aquela pessoa que se acha melhor do que você, apesar de ele ter estudado, mas ele quer se sobrepor contra você? Sabe aquelas pessoas que não gostam de você e lutam, falam mal de você, criticam você, querem ver você destruído, querem ver você derrubado?
Esse tipo de pessoa você não precisa nem brigar. Você continua sendo fiel a Deus, continua servindo ao Senhor. Como disse Jesus, entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, ou mesmo em pé, ou mesmo assentado, e fala: Senhor, eu sei que Tu estás comigo, Pai. Eu sei que o que está passando, o que está acontecendo na minha vida, a resposta vem do Senhor. É o Senhor quem comanda, é o Senhor quem manda a minha vida. Irmão, quando você tem essa fé suficiente, esse relacionamento com Deus, é impossível Deus não agir. Amém? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora você vê aí dentro de você se você está justificado diante de Deus. Deus respondeu a oração de Ezequias. Ainda mais quando o cara confrontou o Deus dele. Como lá fora hoje as pessoas confrontam o nosso Deus. Ah, não, todos os caminhos levam o homem para Deus. Não, mentira. Só tem um caminho que leva o homem para Deus: Jesus. Ah, mas esses crentes são muito metidos, eles acham que só Jesus. Não é porque sou cristão ou sou crente. É porque a Bíblia diz que só tem um caminho que leva o homem a Deus vivo, é Jesus. Aquele que morreu no nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, tem todo o poder nos céus e na terra, e está com a gente aqui nessa manhã. Esse é o nosso Deus. Não tem imagem dele aqui, mas ele está aqui conosco. Esse é o nosso Deus. Aí as pessoas lá fora, às vezes não entendem isso e querem confrontar. Mas eu não preciso me preocupar com o que estão falando. Eu tenho que seguir o meu caminho, olhando para Deus, me convertendo a cada dia dos meus maus caminhos, dos meus maus hábitos. Como a gente estudou semana passada, parar, como muitos ainda mentem hoje, parar de mentir, viver uma vida séria, de verdade diante do Senhor. Se você viver assim, quando você dobrar os teus joelhos e orar ao Senhor, Deus vai responder a tua oração. Amém? E eu vou mais longe, porque ele teve uma outra oração que Deus respondeu. Vamos aí, Isaías 38 agora. Glória a Deus. Naqueles dias, versículo 1 de Isaías 38, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha a oração de Ezequias 3. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Versículo 4 e último desse que quero ler. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Meu irmão, quando você tem um coração voltado para Deus, Deus ouve a oração. A verdade aqui desse texto é que Ezequias, ele poderia ter, como muitos, aceitado aquela situação. Ao contrário disso, deitado. E aí vem algumas explicações que eu quero te dar daqui a pouco, rapidamente. Mesmo deitado, ele vira a cara para a parede. E ele ora, compenetrado. Ele fala assim: Senhor, lembra, eu te sirvo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. O Senhor sabe de tudo que eu faço. O Senhor sabe como eu vivo. O Senhor sabe as dificuldades que eu enfrento. Deus tem misericórdia de mim. E chora. Por isso que Davi, o seu antecessor, como ele disse aqui, o seu predecessor,
No Salmo 51 ele diz assim: quando eu me apresento diante do Senhor, o Senhor não quer sacrifício. Eu errei sim, Deus, mas eu sei que o Senhor quer um coração diante de Ti, coração arrependido, coração contrito. E ele dizia: um coração arrependido e contrito Deus não despreza. Ele chorou amargamente, disse: Senhor, lembra-te, eu te servi de todo o meu coração, minha alma, meu entendimento. E o texto diz que mal Isaías estava saindo, Deus fala assim: volta. O que foi, Senhor? Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Porque Deus é capaz de fazer além daquilo que pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Lições que a gente tira aqui de Ezequias. Primeiro, orar faz bem. Orar faz bem. Aumenta a nossa confiança em Deus quando nós oramos todos os dias, todos os momentos. Segundo, a oração nos aproxima de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos do nosso Deus. Terceiro, quando você pratica a palavra e faz o que é correto, Deus abençoa, irmão. Vou repetir aqui: quando você pratica a palavra e faz o que é correto, Deus abençoa. Você pode até passar por lutas, por dificuldades, mas Deus vai te livrar de todas. Porque se você lê a palavra e pratica, você faz o que é correto, Deus abençoa. Deus pode responder a sua oração quando ela é feita de todo o coração, de todo o entendimento. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desista de orar. Ore, e ore mesmo. Tenha uma vida de oração diária. Venha nos cultos de oração da igreja. Se está na tua casa, ore pela tua família. Você é homem, você é o cabeça do lar. Ore pela tua família. É legal você ter uma boa televisão para você assistir jogo, um bom sofá. É legal você ter uma boa cozinha, uma boa copa. É legal você ter um bom carro. É legal você ter comida para comer. Mas melhor ainda quando você tem filhos que servem a Deus de todo o coração, porque Deus ouve a tua oração quando você ora. Quando você dobra os seus joelhos, ou quando você está em pé, e isso é uma prática que os cristãos aqui do Ocidente não têm, só no Oriente, poucos fazem isso, de reunir a família, de dar as mãos e de orar, o pai, o marido, o sacerdote do lar, orar: Deus abençoa a minha esposa, abençoa o trabalho dela, Senhor. Nós somos teus servos, nós somos fiéis a ti, Pai, que não falte trabalho para mim, para ela. Abençoa o meu filho, abençoa a minha filha, que eles possam crescer na graça e no conhecimento, servindo ao Senhor, que eles sejam pessoas de bem, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor traga a tua bênção, Senhor, sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo sobre a vida do meu filho, a bênção que vem do Senhor, Pai. Fala a palavra. Que bênção é essa? Que provérbio Salomão escreveu? A bênção que vem de Deus, a bênção que vem do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor alguma. Essa bênção que eu profetizo sobre a vida do meu filho, da minha filha. Você fala assim: pastor, mas eu já fiz isso uma vez. Meu irmão, faça isso todo dia. Eu já falei aqui, lá em Israel, conta-se aquela história de uma mulher saindo com 2 crianças, gêmeos, 2 meninos, empurrando o carrinho. Aí um camarada americano passando, olhou, viu os 2 meninos lindos. Falou assim: nossa, que lindos, qual é o nome deles? Ela falou: qual? Do advogado ou do médico? Porque desde criança, eles profetizam isso na vida dos filhos. Aqui não, aqui profetiza ser torcer do mesmo time que ele torce, né? Infelizmente. Mas e lá eles profetizam isso. Esse meu filho aqui, quando crescer, vai ser um advogado. Esse aqui, quando crescer, vai ser um médico. E ora. Deus, me dá a condição de pagar o estudo, para que ele se forme, para que ele seja uma bênção. E se você puxar na estatística, os maiores prêmios nobres que receberam, o prêmio Nobel de paz, de ciência e tal, foram israelenses ao longo desses últimos 50, 60 anos receberam, vários deles receberam. Por quê? Porque lá eles levam isso a sério. Nós aqui, meu irmão, esses dias você deve ter recebido, e eu falei que quarta-feira, nada contra você torcer pelo Brasil e tal.
Torce se você quiser, torce o teu nariz também, a orelha se você quiser. Para mim, ó, o que eu quero te dizer é o seguinte: você pode torcer para quem você quiser, mas em primeiro lugar, ore, profetize, preocupe-se em orar pela tua família, pela tua casa. Porque enquanto os caras estão torcendo pelo Brasil, enquanto os caras, você liga a televisão, tem vários programas de esporte, os caras analisando. Enquanto isso, lá em Brasília, os caras estão bondando leis, fazendo leis lá por debaixo do pano. E o povo devia orar: Senhor, todo dia, muda a história do Brasil, meu Deus. Arranca esses políticos aí do poder, Senhor, esses caras arcaicos, ladrões, corruptos. Senhor, levanta a gente nova, em nome de Jesus. Não, tem cara orando assim: tomara, Deus, que a seleção ganhe. E se a seleção ganhar mais um título, o que isso vai mudar na história do Brasil? Em vez de 5, vai ter 6. Porque a minha vida vai continuar do mesmo jeito, eu vou ter que continuar trabalhando, você também, eu imagino, né? Eu não sei se algum jogador, quando voltar de lá com o título, vai chegar a assinar um cheque para você: ó, 1 milhão para você, 100 mil para você, 500 mil para você, 10 mil para você. Vai fazer isso? Lógico que não. A gente tem que gastar tempo diante do nosso Deus e orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e orar, eu virei do céu e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 5:17. Por isso, meu irmão, oração, eu vou te dar algumas dicas aqui para a gente começar a encerrar. Oração. Tem gente que fala assim: pastor, mas eu só posso orar de joelhos? Não. Você pode orar do jeito que você puder e quiser. É óbvio que de joelhos, quando você se ajoelha, você está se dobrando a alguém e reconhecendo a autoridade desse alguém. 1 Reis, capítulo 8, versículo 54, textos para te ajudar a pensar sobre isso. Anote aí se você quiser. Quando Salomão terminou a oração e súplica ao Senhor, ele levantou-se diante do altar, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Esse era um hábito deles. Por exemplo, de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que ele costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. E é interessante que dia desses, um irmão estava comentando comigo de um amigo que foi para Israel. O pastor Klaus, meu irmão, meu amigo, foi 2, 3 meses, no final do ano passado, não me lembro direito, para Israel. E eles viram o que eu vi quando eu fui para lá em 99. Você pega os caras que adoram Alá, eles andam com uma toalhinha do lado, ou dobrada. Deu a hora, eles botam no chão, pode estar na rua. Eles param o carro, ele desliga o celular, ele para do que está fazendo. Ele vai lá, põe a toalhinha, põe a cara no chão e fica lá. Enquanto isso, tem cristão que quando ele vai comer, ele vê que tem gente do lado dele assim, fala: não, Jesus, tem vergonha até de orar na comida, ou pela comida. Pastor, mas a comida não é abençoada? Sim, mas que custa você dizer: Senhor, obrigado por esse alimento, Pai, muito obrigado. Amém, você já orou. A questão é cultural. E aqui no Brasil a gente precisa criar essa cultura de orar a Deus todo tempo, todo momento. Estou com dificuldade, eu vou orar. Senhor, pastor, mas eu preciso ajoelhar? Não. Você está guiando o carro, só não vai guiar o carro e fechar o olho e falar: Senhor, abençoa a minha vida, que aí você já viu, né? Vai dar zebra. Para o carro. Não sei se nós falamos sobre isso sexta na aula, não sei se você já passou por isso. De vez em quando você está andando na rua, trabalhando, surge na tua mente a fisionomia de alguém que você conhece, de quem você já viu. Já aconteceu isso com você?
É momento de você falar assim: Senhor, abençoa. Eu não sei o que ele está passando, mas abençoa, Pai, a vida dessa pessoa que veio aqui. Você sabe o nome, até cita o nome da pessoa. Lucas capítulo 22, versículo 40 e 41. Chegaram a um determinado lugar e ele lhes disse: orem, Jesus falou, para que vocês não caiam em tentação. Aí ele se afastou deles uma pequena distância, se ajoelhou e começou a orar. Ele tinha o desejo de orar. Aí você fala assim: pastor, eu posso orar em pé como a gente ora aqui? Lógico que pode. Lucas 18, 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Deus ouviu e atendeu a sua oração. Pastor, eu posso orar deitado? Aí vai aquela história, né? Puxa, se eu puder orar deitado, aí sim. Ezequias orou deitado. Em algumas situações você até pode orar deitado, mas não vai se acostumar não, porque de repente você deita, dá 2 minutos, você dorme. Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo, de joelhos. Uma vez eu estava orando, tão cansado, que eu comecei a orar, tipo 11h30, 15 para meia-noite. Acordei 2h30 da manhã. E assim: Jesus, onde eu estou? Não era para eu estar na cama agora? Então, se programa para orar. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Paulo ensinou a Timóteo dizendo o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Vigiemos e oremos sem cessar. Por isso que Daniel, mesmo longe de Jerusalém, lá reconhecido, servo de Deus, fazia a coisa certa, Deus honrou. E porque Deus honrou a vida dele, os outros ficaram todos com ciúmes. Ainda assim ele ia lá e orava, armaram uma situação para pegá-lo. E quando ele soube daquela situação, ele voltou para sua casa, ele abriu a janela para o lado de Jerusalém, dobrou o joelho e falou: Deus, que haja paz em Jerusalém. A terra que é onde eu sou, estou aqui, mas eu estou aqui por um tempo. Lá é a minha terra, o Senhor é o Deus da minha vida. Salmo 65:2 diz que: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. E o Deus que ouve a oração está aqui hoje com a gente. Aleluia. Isaías 65:24 diz que antes de clamarem eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Jesus em Mateus 7 e 8 ele disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Em Marcos 11:24, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. O texto de Efésios, que a gente está trabalhando nesse ano, capítulo 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o nosso Deus, Deus vivo, Deus poderoso, Deus que ouve a oração. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus. Aleluia. Ao nosso Deus. Aleluia.